Você desenvolveu o seu projeto e, bom, o name, o projeto de identidade visual, e aí veio na sua mente, na sua lembrança, uma marca parecida. E aí, como é que faz? Como é que a gente pode resolver isso? Depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Seja bem-vindo ao canal da Salcio, eu sou Diro Soares. Eu sou Dalton Coutinho. E aqui a gente vai falar sobre identidades parecidas. E não vamos falar somente de identidades visuais, mas também da parte de naming também, como é que a gente faz quando isso acontece. Isso é muito comum quando a gente está fazendo alguns projetos, principalmente na identidade visual, e sempre tem alguma coisa parecida. Com a globalização cada vez mais presente na nossa vida, isso se torna cada vez mais comum de acontecer e a gente, infelizmente, desenvolver um projeto, desenvolver um símbolo, ainda mais com os símbolos levantados, aí os mantras levantados por alguns designers, gurus, que a gente fala que símbolo bom é símbolo simples, símbolos geométricos, e aí a gente cai no erro de achar coisas parecidas. Sim, vai acontecer. Aconteceu com o Airbnb. O Airbnb tem um redesign ali de um logo mais simples, de um logo mais minimalista e que muitas pessoas levantaram uma acusação de plágio porque o mesmo símbolo é encontrado ali no livro de 1900 e lá, meu avô garoto. Então, e assim, quando a gente fala de identidade visual, acho que tem um ponto, né? O minimalista, o simples, o geométrico. A gente tem que lembrar que, assim, o número de marcas que existe no mundo é ilimitado, que pode existir no mundo é ilimitado. Agora, o número de formas geométricas, não. O número de caminhos pelos quais você pode ir visualmente falando pode parecer ilimitado, mas muitas vezes não é. Né? Então, assim, vai acontecer. Vai acontecer. Talvez o seu logo só seja parecido com o de uma empresa, tipo, você trabalha com uma empresa de tecnologia, talvez o logo da tua empresa acabe parecido com uma logo de uma empresa de higiene da Suécia. Tudo bem, mas vai acontecer, né? É muito provável que aconteça. E aí a gente tem toda a questão de referência, designer vê muita referência, e às vezes não é uma intenção de plágio, mas você acaba trazendo uma referência que você tem para dentro do projeto. A gente muitas das vezes está no subconsciente. Muitas das vezes a gente desenha algumas formas que está ali no nosso subconsciente que a gente, caramba, isso aqui tá ótimo. Só que existem hoje ferramentas que a gente utiliza aqui na Salcio, por exemplo, a gente joga no Google, a gente utiliza algumas ferramentas de reconhecimento de imagem para ver se encontra coisas parecidas. Pode acontecer de não encontrar, mas o nosso cliente encontra. Primeira coisa que a gente fala, é seu concorrente? Ele está ali no mesmo mercado? Ele vende para o mesmo público que você? Tá no mesmo universo, né? Tá no mesmo universo que você, como o Dalton falou, é o cara lá da Suécia. Ele não vai concorrer contigo, entendeu? O seu público não vai comprar lá da Suécia, entendeu? Então não tem problema. Mas se te incomodar, a gente muda. Não tem problema, mas estrategicamente a gente não vê problema nisso. E existe marcas, por exemplo, eu acredito que a questão do naming também pega muito nisso, né? Sim, com certeza. O naming, na verdade, quando a gente fala de criação de nome, isso é mais comum. É bastante comum que a gente tenha nomes de marcas diferentes, em segmentos diferentes, mas que é o mesmo nome. É razoavelmente comum. E eu sempre falo isso, cara, você está em segmento diferente, o seu cliente não vai te confundir. Não vai te confundir, porque a gente está falando de identidade visual diferente, a gente está falando de um contexto diferente, de um universo de produto diferente. E isso vai acontecer, tanto que eu costumo falar muito, não existe a chance de você conseguir, não é que não existe, mas a chance de você conseguir um nome único para a tua marca, que ninguém tem em nenhum segmento, é assim, abaixo de 0,01%, porque sempre vai ter. Principalmente quando o nome parece uma ótima ideia, sempre tem alguém que já usou, porque você não é o único que teve aquela ótima ideia, eu não sou o único que tem uma ótima ideia num determinado caminho, então assim, vai acontecer. Existe até, assim, com a experiência a gente vai pegando algumas coisas que a gente, não, com certeza que tem algo parecido, que é, por exemplo, siglas, né? Já é algo siglas. Dependendo do caminho de uma palavra mais existente, que seja mais óbvia dentro daquele segmento, que seja muito clara com a promessa que está sendo feita, mas ainda assim, eu sempre falo, cara, é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Vamos validar. Vamos para a pesquisa e vamos validar se tem ou se não tem, né? Se é possível ou não a gente ter. Só que assim, vai ter, e se tiver, desde que seja assim como na questão do design do logo, desde que seja em outro segmento, não tem problema. Eu gosto muito do exemplo da Veja, né? A Veja, a gente tem a revista,
e tem o desinfetante, né, o Veja. A marca de limpeza, Veja. E eu sempre falo isso, eu falo, você nunca foi na banca, no mercado e acabou saindo com uma revista ao invés de sair com desinfetante. Não acontece. E o contrário também não. Você não foi na banca de jornal e saiu com o desinfetante do cara lá, roubou o desinfetante do cara achando que estava levando a revista. Isso não vai acontecer. Mesma coisa Continental, né? Continental, se eu não me engano, eu tenho umas 8 Continental. Eu vou citar só 2 porque são as que eu lembro. Né? Mas você não vai numa loja de eletrodoméstico e sai com um pneu nas costas porque o nome é similar. Sabe? Isso não acontece, porque são coisas muito distantes. Pneu e geladeira, sabe? Desinfetante e revista. A Renner, né? E no caso da Renner eu acho interessante, sabe o quê? Até a estrutura visual das marcas é similar, porque a Renner Tintas, talvez você não conheça, não é uma marca tão grande assim, embora eles sejam bem conhecidos. A Renner Tintas é o logo branco, escrito em branco aplicado no vermelho, e a Renner Roupas é branco aplicado no vermelho. Até a estrutura visual lembra uma outra, mas não é confundido. Você não vai na Renner do shopping para comprar um balde de tinta da Souvenir, sabe? Não acontece. E a mesma coisa também não acontece o contrário. Você não entra numa Renner Tintas esperando sair de lá com a camiseta. Não vai acontecer. Você vai passar na porta, você vai saber que é uma loja de tinta. Então, assim, quando a gente fala de criação de nomes, principalmente, o negócio é olhar o segmento. É o segmento, tá dentro do teu segmento? Faz parte do universo do teu cliente? Ah, não faz. Do universo daquele produto. No caso do naming, eu falo que é mais do universo do produto, né? Então, assim, tá correlacionado, tá minimamente correlacionado, porque a pessoa pode comprar tinta na Renner, tintas, e camiseta na... Visualmente falando, talvez não seja tão interessante. Isso, né? O cara pode assinar a revista Veja e comprar o desinfetante. Exatamente. Então, quando a gente fala de naming, é muito mais a questão de você não ter dentro do mesmo universo de produto, né? Então, assim, eu tô criando uma revista online, não vou botar Veja, que aí, não. É um editorial, não vou botar Veja, sabe? Qualquer coisa que seja editorial, você não vai botar Veja. Não, mas eu tô criando uma marca de, sei lá, cara... Copa Americano, Veja, pode ser, não tem problema nenhum, sabe? De óculos seria muito bom, né? De óculos, Veja, seria sensacional. Deve ter marca pequena aí que pegou esse insight maravilhoso. É aquele negócio, sempre que você tem um ótimo insight, alguém já teve. Mas é basicamente isso. Eu gosto dessa parte do contexto visual, principalmente dependendo ali do setor. Como você disse, a Veja, ela tem os códigos visuais do setor ali do editorial e o Veja de produto ali, desinfetante, enfim, tem os códigos visuais para o produto, não tem como confundir. Só se você só ouvir a palavra Veja, sei lá, você pensar em qualquer outra coisa, né? Mas o que eu acho interessante, tem essas questões de diferenciação ali no segmento, de setores diferentes, que às vezes traz a confusão quando são setores parecidos, mas com nome diferente. Exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter ele tem um nome diferente, mas o fato dele utilizar o laranja, muita gente pesquisa no Google se o Inter é do Itaú. Sim. Mas eu vou te fazer talvez seja uma revelação. Não. Mas o Inter é do BMG, e o BMG é laranja. Só que o BMG é um laranja muito menos conhecido que o do Itaú. É verdade. Verdade, é muito mais conservador, né? Aquele laranja. Conservadorzão e tal, é o mesmo laranja, inclusive. Nem sabia que era do BMG. É do BMG, o Inter é do BMG. Se eu tiver errado aí, me corrijam nos comentários, mas eu tenho certeza que é do BMG. E essa questão de cor e de coisa, eu sempre lembro também do roxo. Hoje em dia, sempre quando a gente fala, já aconteceu recentemente no projeto. Uma citação, roxo é o novo laranja. Roxo é o novo laranja, exatamente. Aconteceu recentemente no projeto nosso, onde a gente trouxe o roxo como proposta de marca, e a primeira coisa que perguntaram não vai lembrar o Nubank, não? Não, é uma marca de milho. Milho. Já aconteceu comigo com marca de saúde, onde eu levei o roxo. Não vai lembrar Nubank, não? Não, o Nubank usa o roxo, mas o Nubank não é uma marca de saúde, de planos de saúde. Ele é um banco, entendeu? Então... Até porque se fosse assim, ninguém mais ia poder usar roxo. Nunca mais ninguém pode usar roxo porque vai lembrar o Nubank. Ninguém pode usar laranja porque lembra o Itaú. Ninguém pode usar vermelho porque lembra o Bradesco. Não faz sentido, né? Nenhuma marca tem essa
propriedade em cima de uma cor. Lógico, o vermelho da Coca-Cola é só da Coca-Cola, mas você pode usar um vermelho muito parecido. O azul Tiffany é o azul Tiffany. Mas você pode usar uma cor muito parecida, não tem problema nenhum, tá tranquilo. Sendo disso, acho que o ponto principal desse vídeo é seu contexto. O contexto do seu segmento, do seu mercado, e enfim, seja para o nome, seja para a identidade visual. Perfeito. É isso, né? É isso. Não tem muito mais o que a gente falar. Confira os outros vídeos aqui que a gente tem sobre esse assunto, sobre pesquisa de mercado, como você pode analisar ali, sim, utilizar cores diferentes, nomes, como é que os nomes são criados aqui na Salsi. Tem alguma dúvida? Escreva aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no nosso canal, toda semana a gente está compartilhando vídeo aí, agora no YouTube Shorts também, alguns insights bem interessantes para você. E siga a gente nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram. E curte o vídeo. Curte o vídeo, hein? Senão a gente para de gravar. Não. Até a próxima. Não para não. Valeu!